Enfim. Gente, seguinte, vamos ver se eu consigo diminuir essa aqui para eu conseguir ver um pouco de vocês também. Aí. Vamos lá. A primeira coisa que ele pede é para a gente mostrar que se duas setas não paralelas são coplanares, se e somente se elas forem concorrentes. Então, vamos lá. Retas que não paralelas são coplanares. Se e somente se elas forem concorrentes. Vocês lembram que quando é se e somente se, a gente tem aquela duplicação, né? Então, a gente vai ter, né, isso aqui vai ser concorrentes. Enfim. Tá, beleza. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Como elas são? Gente, vamos pensar tipo, de um jeito mais intuitivo primeiro, antes da gente querer escrever exatamente o que ela quer dizer, né? Seguinte, se a gente tem um plano, quais são as possibilidades para as retas? Se a gente está num plano, né? Por exemplo, o eixo XY, R2. Eu posso ter duas retas que vão ser a mesma reta. Nesse caso, eu vou falar que elas são coincidentes. Eu posso falar que elas nunca vão se encontrar. Nesse caso, eu vou ter duas retas paralelas. Ou eu vou ter que elas se encontram em um e apenas um ponto. Que aí a gente vai ter o caso das retas concorrentes. Se a gente sair do plano e for para o espaço, se duas setas não se tocarem, elas vão ser reversas. Mas essa possibilidade de reversa a gente não tem no plano, certo? E ali ele fala, se duas retas não paralelas são coplanares. Se elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. E como elas estão no mesmo plano, ela só pode ser coincidente, paralela ou concorrente. Beleza? Então, assim, se a gente for pensar na questão intuitiva, a gente já matou o problema. O que a gente precisa fazer agora é só escrever bonitinho o que está acontecendo. Ai, gente, meu cabelo tá horrível hoje. Sabe quando você tá acabado? Eu tô desse jeito. Beleza. Vamos pensar no que a gente pode fazer. Primeiramente, se duas retas não são. A gente tem que provar essa implicação aqui, essa proposição. Tá vendo que aqui a gente tem o símbolo lá, então a gente tem que provar a ida e a volta. É isso aí, dias de luta, dias de luta. Ah, gente, tem dias de surto também. Vamos provar a ida, então. A gente tem não paralelas e... Beleza, a gente tem retas não paralelas. Se duas retas não são paralelas, a gente sabe que o vetor diretor... Vamos falar que a gente tem uma reta 1, né, que vai ter um vetor diretor V1, e uma reta 2, com um vetor diretor V2. A gente sabe que os vetores diretores
são diferentes. Porque se o vetor diretor for igual, as setas vão ser paralelas. Isso se a gente estiver no mesmo plano. Faz sentido? Beleza. Beleza, gente. Que mais que a gente pode assumir disso? Alguma ideia do que a gente pode fazer? A gente usar a definição de retas coplanares. Continua. Que mais? Eu estava pensando no seguinte: o que a gente precisa provar é que elas são concorrentes. Elas são concorrentes. Para eu provar que elas são concorrentes, ou eu mostro que elas se intersectam em algum ponto, ou eu mostro que elas não se intersectam em nenhum ponto. Certo? Beleza. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar nas formas que a gente já sabe que a gente consegue fazer isso. Vamos falar, a gente tem um vetor V1. Vamos fazer o produto interno dele, o V2. Se isso aqui for igual a zero, a gente sabe que V1 e V2 são ortogonais, são perpendiculares. Só que se isso aqui for igual a... Opa, aqui não. Mas no caso, quando a gente faz produto interno, a gente vai ter o módulo do V1, o módulo do V2, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se o cosseno for igual a... Se o cosseno for igual a 1, o ângulo formado entre eles é zero. E se o ângulo formado entre eles é zero, então eles são paralelos. Beleza? Isso é um dos jeitos que a gente tem para verificar isso. Vamos ver mais. Eu tô pensando nessa questão agora, gente. Me deu um branco, né? Só um segundo, gente. Eu acho que o que você quer dizer, Marcelo, é o seguinte: se elas forem paralelas, então o vetor diretor de uma é múltiplo escalar do vetor diretor da outra. E aí tem que fazer o sistema de equação e mostrar que se o vetor diretor de uma não é um múltiplo escalar do vetor diretor de outra, então vai ter uma única solução. Isso tem como fazer, a partir da única solução, tem como fazer, sei lá, por Kramer, por Gauss, coisas do tipo, e vice-versa também. Eu acho que é mais ou menos nessa linha a solução da questão 5. Mas se elas forem múltiplo escalar, eu não vou poder falar que elas não são paralelas. Porque no caso... Você quer não paralelas. Então, não paralelas não existe alfa tal que V1 é igual a alfa vezes V2. Ou seja, não existe um número que multiplicado pelo um dos vetores diretores dá o outro. Uhum. Tá? Aí, nesse caso, a pessoa vai ter que montar um sistema de equação envolvendo
as duas retas e vai encontrar que tem uma única solução. Ou seja, essa solução é a interseção das duas retas e, portanto, elas são concorrentes. E a volta também é mais ou menos nesse sentido. Você quer mostrar Você como concorda? faz, Enos? Olha, a gente foi orientado para não resolver as questões, mas essa é a dica geral de solução da questão. Eu acho que isso é suficiente. Tipo, é a ideia que as pessoas devem tentar. Entendi. Tá. Eu vou anotar, Alguém tá... eu vou anotar o que você falou então, Enos, para Tá eles. bom. Aí vai falando, eu já vou marcando aqui. Depois também eles conseguem tirar print. Primeiro passo. Certo. E agora, Enos? Montar o Ok. sistema. E aí você vai montar o sistema que você coloca os pontos que satisfazem a equação de cada uma das retas. Faz o sistema de equação e vê a solução dele. Tem que provar que essa solução é única. Mas no caso, Pode ali, falar. ali no caso eles são pontos gerais, né? Ah, ah, então, eu vou ler a questão. Mostra que duas retas não paralelas são coplanares. Ok. Você pega as equações de uma reta R1, que passa pelos pontos, sei lá, x1, X1, y1, z1, na direção A1, B1, C1. E R2, que passa pelos pontos x2, y2, z2, com direção A2, B2, C2. Ok. A partir disso, eu consigo a equação paramétrica da reta e consigo escrever uma equação geral para elas. Então, eu consigo escrever uma equação de todos os pontos x, y, z que pertence à reta. E aí eu monto o sistema com essas duas equações. E aí eu uso o determinante para provar que a matriz desse sistema tem determinante diferente de zero e, portanto, ele vai ter solução única. E usar determinante para provar que tem solução. Você está supondo que eles são coplanares na ida. Na volta, que é o contrário. Essa é só um dos lados, viu, Patrícia, né? Foi Patrícia que perguntou. Tá, se elas. Aí na volta, a volta vai ser mais ou menos o seguinte: se elas forem concorrentes, então elas obrigatoriamente vão ser coplanares. Como é que eu encontro um plano que contém as duas? Faço o produto vetorial das duas, encontro um vetor perpendicular àquele, e esse vai ser o vetor normal do plano que contém as duas. E aí, duas retas que fazem parte de um plano, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Então, como a gente está supondo que elas são concorrentes, não podem ser paralelas. A volta é mais ou menos isso. O Leonardo está com a mão levantada. Você pode fazer sua pergunta, se quiser, pode fazer no microfone.
Então, eu queria uma ajudinha na questão, para interpretar o item base da questão 1, por favor. Questão 1, tá, eu vou ler aqui. Só um segundo. Sejam dado alfa pertencente aos reais, considere as seguintes retas descritas por equações paramétricas. A reta 1 são dos pontos x, y, z, da forma que na primeira coordenada tem alfa mais 2s, na segunda coordenada tem 1 mais alfa s, e na terceira coordenada tem 2 mais 3s. Ok. E R2 é uma equação, é uma reta com pontos da forma x, y, z, em que na primeira coordenada tem 2 alfa mais alfa menos 1s, tem alfa mais 1 e menos 1 mais s, em que s são os parâmetros das duas retas aí. Primeiro item, determine para quais valores de alfa essas retas são distintas, coplanares, reversas, concorrentes e paralelas. Ok. Então, você já está escrevendo aí. Eu vou esperar o Marcelo escrever a equação das retas aí. Você que sair falando para ir adiantando? Tá, tudo bem. A primeira coisa, como é que eu identifico que duas retas são distintas? A primeira coisa que deve estar clara na cabeça de todo mundo é que retas iguais podem ser expressadas por meio de uma parametrização distinta. Para isso, eu preciso apenas de um ponto que pertence àquela reta e um vetor que é paralelo àquela reta. Então, dessas duas retas aí, eu sei que o vetor diretor de R1 é 2S, quer dizer, 2, alfa e 3. E o vetor diretor da segunda reta é alfa menos 1, 1 e 1. Então, para que elas sejam distintas, é obrigatório, primeiro, que esses vetores não sejam paralelos. Então, vocês têm que determinar os valores de alfa, tal que esses vetores não são paralelos. Só que é possível que elas tenham o mesmo vetor diretor e mesmo assim sejam distintas. Como é que eu posso determinar isso? Aí, supondo que os vetores diretores sejam paralelos, vocês têm que determinar pontos iniciais, um ponto inicial de uma que não pertence à segunda. Então, isso cai no de ser retas distintas. Ô, Enos, rapidinho. Pode falar. No caso de ser distintas... Alô? Oi? Eu acho que caiu. Você pode repetir, por favor? Então, no caso, eu tinha pensado o seguinte: para duas retas serem distintas, essas duas retas têm que ser a mesma reta, beleza? O único caso que elas, tipo assim... Tá, que elas não são... O caso em que elas não são distintas é quando as R1 e R2 são iguais. Ok. Sim. Aí, no caso, como o vetor diretor, se você pensar bem, é diferente, a terceira coordenada é diferente. Mas tem um pequeno erro, Marcelo. O erro é o seguinte, por exemplo, a reta que tem um vetor diretor 1, 1, 1 pode ser descrita como uma reta que tem um vetor diretor 2, 2, 2, porque são vetores diretores paralelos. Uhum. Você entende? Uhum. Então, na verdade, você tem que fazer o caso em que esses vetores diretores são distintos, são não paralelos. E isso é só um dos casos. Mesmo eles sendo paralelos, as retas podem ser distintas. Então, tem que dividir em dois rapidinho. casos. Se você pensar o seguinte, você tem um alfa aqui. Esse alfa, e aí aqui no vetor diretor da outra reta você tem o zero. Então, esse alfa só pode ser zero. Se você colocar zero aqui, você vai ter menos 1 na primeira coordenada. O que vai fazer que eles vão ser Perfeito. não múltiplos escalares. Só que a questão poderia ser mais geral e poderia ter que abrir em casos. Mas esse é um caso particular bonitinho. Perfeito.
Gente, É quando exatamente isso. eu tava pensando para ir fazer as distintas, daí eu falei assim, elas não vão ser distintas se todas as coordenadas forem iguais. Então, tipo, se eu igualar cada coordenada x, y e z, não tem como elas serem iguais. Então, tipo, elas nunca vão ser. Acho que Sim. pode ser, né? Sim. É que, Vitória, se você for ver, o que eu e o Enos estava falando é que basicamente a gente só trabalhou com o vetor diretor. A gente não usou o ponto que ela passa. Vitória, tem um pequeno erro no teu raciocínio, é porque o modo que a questão foi escrita, ela usou um parâmetro S para as duas equações. Só que quando você vai tratar as duas assim, simultaneamente, você não pode usar o mesmo parâmetro. Você teria que usar um S e outro T, e iria complicar. Então, o modo é olhar o vetor diretor, como o Marcelo acabou de fazer. Ver que os vetores diretores dela nunca serão paralelos. Ah, tá. Então, se eles nunca vão ser paralelos, elas nunca vão ser paralelas e nem coincidentes. Aí, exato. Ah, faz sentido. Faz sentido. Tá? Obrigada. E no caso coplanar, Enos, o que você sugere? Tá. Coplanares, deixa eu pensar um pouquinho. Para elas serem coplanares, os vetores diretores delas. Eu acho que só tem como ser coplanar. Eu uso o item 5, ó. Duas retas não paralelas são coplanares se somente se forem concorrentes. Então vai usar o item 5. Dá para você pegar, tipo, os pontos delas, que você acha na equação, os pontos que elas passam. Daí você pega o vetor formado pelos pontos que, tipo, ela passa, sei lá, P1 e P2, e aí você multiplica por VW, pelo vetorial, e der zero, daí elas vão ser coplanares e componentes. Eu acho que faz sentido. Então, novamente, para elas serem coplanares, uma vez que elas não são paralelas, basta forçar que elas estejam concorrentes. E aí você encontra os valores de alfa que satisfaz isso. Aí, deixa eu ver o que era que tinha mais. Vocês já falaram sobre reversa? Não. Daí é só ser Reversa. diferente do que você achou, né? Exato. E já tem concorrente aqui, tem paralela também. Então, tipo, algumas das coisas que a gente faz várias vezes, assim. Aí no item B, deixa eu ler o item B. No caso de serem distintas e coplanares, determine a equação linear cuja solução seja o plano que as contém. Nesse caso aí é você fazer o produto vetorial dos vetores diretores, que você vai encontrar o vetor normal ao plano. E depois precisa de um ponto que pertence a uma das retas quaisquer aí. E tipo, se o vetor normal ao plano for A, B, C, então a equação do plano é AX mais BY mais CD mais AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Aí o desenho encontra com o ponto particular do plano. Então é só achar a equação do plano que Exato. contém R1 e R2? Exato. B Então, tá é isso bom. que ele está pedindo. E o item C... Teve alguém que fez pergunta sobre o item C também? Perdido também não sei. Se puder ajudar, por favor. Tá, vou ler aqui. No caso das retas serem reversas, descreva um sistema linear cujo conjunto de solução seja a reta que intercepta ambas, R1 e R2 ortogonalmente. Gente, basicamente é o seguinte, você vai pegar a equação de um ponto de R1, que já está escrito aqui, é um ponto da forma alfa mais 2S mais 1, alfa S mais 2, 3S, e pega um ponto de R2, só que agora é com parâmetro T. Seria 2 alfa mais alfa menos 1T, alfa mais T, alfa mais 1 e menos 1 mais T. Ok, pegou com os parâmetros distintos.
Eu posso chamar esses pontos, por exemplo, de A e B, por exemplo. Aí você vai fazer o vetor AB, calcular quem é ele, e o sistema vai ser AB multiplicado pelo vetor diretor de R1 igual a zero, e AB multiplicado pelo vetor diretor de R2 igual a zero. Parece muito com a questão 1 da lista passada. Porque para forçar que elas sejam uma reta ortogonal a ambas, pode repetir? Alguém falou assim? Como assim pode repetir? Eu não entendi a pergunta. Repete o que você falou, por favor, passo a passo. Ah, sim, perfeito. Então, descreve um ponto arbitrário da reta R1, que sei lá, que eu vou chamar de A, e descreve um ponto arbitrário da reta R2, que eu vou chamar de B. E os parâmetros, eu tenho que usar parâmetros distintos. Então, se na primeira eu usei S, na outra eu uso T. Calculo quem é o vetor AB e faço um sistema de equação em que eu coloco AB, produto interno com vetor diretor de R1 igual a zero, ou seja, esse vetor AB é perpendicular a R1, e depois, na segunda equação, eu boto vetor AB, produto interno com vetor diretor de R2 igual a zero, ou seja, o vetor AB é perpendicular à reta R2. O sistema de solução disso daí vai ser um vetor que é ortogonal. Ok, só que a questão pede que o sistema solução seja reta. Aí vocês têm que pensar de um modo de transformar isso daí em uma reta. Deixa eu ver se tem alguma dica para poder fazer isso. Ô, Enos, Oi, pode falar. cara, então eu vou ter um sistema com três incógnitas, né? O alfa, o parâmetro da Exato. primeira reta e da outra, né? E o alfa vai estar limitado para o caso que as retas são reversas. Então, Sim. depois de resolver, ainda tem que fazer isso. Tranquilo. Exato. Vai ter três incógnitas, sim. Professor, Oi, pode falar. mas eu preciso resolver esse sistema ou eu posso... Porque se eu tentei resolver, mas deu um negócio gigante. Não, ele pede apenas para descrever o sistema. Só que está faltando uma coisinha. Esse sistema, ele me dá apenas o vetor que é ortogonal a R1 e R2. Então, eu tenho que botar mais alguma equação de modo que ele me dê uma reta. Aí vocês dão uma pensada sobre isso. Mas, basicamente, o sistema é por aí que sai a solução. Tá? Professor, o senhor pode explicar por que eu tenho que tomar dois parâmetros diferentes para as retas? Tá, porque se você toma parâmetros iguais, então você está dizendo que o ponto A que pertence a R1 pode ser escrito com o mesmo parâmetro do ponto B, só que eu estou pegando pontos A e B arbitrários, então eu não posso pegar o mesmo parâmetro. Isso limitaria aí muito a generalidade do problema. E ficaria muito mais fácil também. Então, quando você fala isso, você está dizendo, ok, o ponto A é descrito dessa maneira. Aí você está afirmando que o ponto B é descrito de uma outra maneira, mas com o mesmo parâmetro, e você está colocando particularidade no problema, e não existe essa particularidade. Então, por isso que tem que ter dois parâmetros distintos. Certo, mas aí no caso a minha resposta vai ter que ficar em função dos parâmetros de alfa, né? Exato, você tem que descrever o sistema. Ok, obrigado. Mas para fazer ele dar A reta... uma reta... Tá, eu estou pensando sobre isso agora. O que é que eu posso botar para ele dar a reta? Porque, deixa eu pensar um pouquinho. Como é que eu consigo descrever uma reta a partir de um vetor diretor dela? Eu acho que os pontos que... Tá, deixa eu pensar.
para Oi. usar o ponto A ou o ponto B que a gente pegou para o vetor lá atrás, já que eles fazem parte do vetor diretor? Pode repetir? Pode usar o ponto A. Exato. Então, perfeito. Então, bora ver como é que a gente pode utilizar isso. Eu já vou saber o vetor diretor. Então, eu vou colocar A mais o vetor diretor. Então, são os pontos x, y, z, que podem ser escritos como A mais o vetor diretor, em que o vetor diretor é dado pelo sistema anterior. Então, na verdade, são dois sistemas. Você faz um sistema e faz um segundo. E no segundo você usa a solução do primeiro. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso. Só um segundo. Você quer escrever aí? Você quer que eu pare de compartilhar? Pode continuar, eu consigo aqui. Quem fez essa lista foi o professor Adriano, então ele gosta de botar umas questões assim mais... Deixa eu... Então, o que é que está acontecendo? Eu peguei o ponto A para ser alfa mais 2S. Tá compartilhando minha tela? É sim. E eu peguei um ponto B para ser 2α, mais alfa menos 1t, alfa mais 1 menos 1 mais t. Aí, o meu primeiro sistema, que não é a solução, vai ser o sistema tal que isso daqui, vezes o vetor diretor da primeira, que é 2 alfa 3 igual a 0. Isso daqui vezes o vetor diretor da segunda, que é 2... Não, é 0. Alfa menos 1, desculpa. 0 e 1. Acho que é isso, né? Se tiver algum erro, você pode falar. É igual a 0. Ou seja, AB vai ser ortogonal a R1 e AB vai ser ortogonal a R2. Aí a solução da questão vai ser os seguintes sistemas. Ok, são pontos X. Tá, como é que eu descrevo uma reta? Sabendo que é uma reta que passa por A e tem o vetor diretor, que é a solução desse primeiro sistema. Então, eu vou chamar seja beta a solução de 1. Então, beta é tipo um vetor diretor da reta que é perpendicular tanto a A1 quanto a A2. Então, como é que eu descrevo uma reta que passa por A e tem o vetor diretor beta? Significa que qualquer ponto dessa reta, x, y, z, pode ser escrito como A mais, deixa eu encontrar outra variável, ST mais L beta. Isso daqui é um sistema de equação. Tá? Então, o sistema de equação que é solução é a descrição de uma reta que passa por A e que tem o vetor diretor beta. É basicamente isso a solução. Só que esse sistema de equação é dado em que beta é a solução desse outro. Então, talvez vocês vão ter que resolver esse primeiro aqui, tá? Não é tão complicado resolver ele não, quanto parece. É um sistema de duas variáveis, de 3 no caso. Aí a gente deixa ele com alfa, né? Que alfa é diferente dos valores que a gente encontrou. Exato. Dependendo da particularidade da questão, pode ser mais fácil ou mais difícil. Sei lá, talvez na questão anterior você descobre que alfa só pode ser um número particular. Se você descobrir isso, ou se for um conjunto de números maiores, aí dificulta mais.
Aí vai depender. Diferente de dois números só, tipo, pode ser qualquer outro. Então dificulta um pouco a vida. Mas é isso, tá? É enorme. Alguém tem dúvida em mais alguma outra questão? Eu ia perguntar justamente da 2. A gente estava discutindo antes da monitoria, tipo, a dúvida é a seguinte, eu fiz o 2A, que a gente tem que igualar, tipo, P1 igual a P2, para todos os números entre P1 e P4. Então, vai ter, tipo, 6 possibilidades, né? Daí, eu fiz e, tipo, eu só achei 2 possibilidades. Eu só achei que P1 podia ser igual a P2 e P3 podia ser igual a P4. O resto deu um M impossível. Tipo, incoerente, sabe? Eu não sei se o meu fiz alguma coisa errada ou não. Tá, o que acontece aqui? Ó, a primeira coisa, eu vou ler a questão para certificar de que vocês estão entendendo ela de maneira correta. Uhum. Ele diz o seguinte, para cada M real, considere os seguintes pontos no espaço tridimensional. Aí tem os pontos A, B, C, em que C depende de um parâmetro M, e D. Ok. Aí ele fala, considere os planos. E escreve de um modo que pode ser estranho para algumas pessoas, mas o que ele tá dizendo é, o plano P1 é o plano que contém A, B e C. Primeira coisa a saber, como eu determino um plano que tem 3 pontos? Faço 2 vetores com esses pontos e faço o produto vetorial deles, encontro um vetor normal ao plano, encontro um ponto que pertence a ambos e aí acabou. Então, a partir disso, vocês sabem descrever quem é cada um desses planos, né? Pelo menos os que o P1, P2 e P4 está totalmente determinado. O P3, Não. o raciocínio é o mesmo, só que vai ter um parâmetro lá. Ok. Não, mas aparece o M em todos. O que foi que você encontrou? Pode falar. Não, aparece o... Aparecem todos, menos no P2. Verdade, perfeito. Ok. Aí, o item A fala, determina os valores de M para os quais... O que ele está dizendo aí quando ele fala que Pi é igual a PJ para qualquer I entre 1 e 4? Ele está dizendo que esses dois planos, qualquer dois planos, são iguais. Como é que eu faço para qualquer um desses dois planos sejam iguais? Eu igualei, tipo, eu peguei o A de um, igualei com o A do outro, igualei o A, o B, o C e o D. Mas esses pontos já não estariam fixos? A menos do C, que depende de um parâmetro M, mas para qualquer M eles não estariam fixos. O raciocínio, na verdade, é o seguinte. Você encontra... deixa eu ver. Você encontra P2, que é o que não tem C, e você quer que todos os outros planos possam ser sejam iguais a P2. Como é que isso é possível? Isso é possível se somente se o ponto C pertence ao plano P2. É esse o raciocínio. Então você tem que encontrar um M tal que o ponto C satisfaz a equação de P2. Essa é uma questão fácil, só que difícil de interpretar. O modo que ela está escrita é distinto daquilo que você geralmente vê no livro. Mas, basicamente, é isso. Você tem 4 pontos. Como é que faz para que esses 4 pontos sejam coplanares? Encontra o plano que contém 3 desses pontos e obriga que o quarto ponto faça parte desse plano. E aí, qualquer 3 pontos que você pega vai fazer parte do mesmo plano. É isso a questão. Eu não tenho que igualar, tipo, P1 igual a P2? Por exemplo, eu tenho que fazer isso com todos. P1 igual a P2, P1 igual a P3.
Tem que igualar, só que não é algo particular. Ele está falando que isso vale para todos. Está falando que todos os planos são iguais. E partindo da informação que todos os planos são iguais, isso é possível se somente se o ponto C faz parte de P2. Ah, então não é tipo iguais em duplas, é todo mundo igual. Todo mundo igual. Mas é que o problema que eu tinha ficado na dúvida é que, assim, com a equação dos planos, o P2, por exemplo, o C deu 9. E aí, no P3, o C deu menos 4. Tá. Eu vou abrir aqui o GeoGebra. Vamos. Que alguém está pedindo para visualizar e tudo mais. Eu vou abrir o GeoGebra e vamos desenhar aqui essa questão. Mas tem como ser igual, mesmo se o C for diferente? Tá. Bora ver. Você vai ver a solução aqui agora. Só um segundo. Eu vou desenhar os pontos A, B e D. Eu vou pedir a equação do plano que contém eles. Tá só carregando aqui, só um segundo. Então, A é o ponto menos 5, 1. B é o ponto menos 4, 1, 0. D é o ponto menos 2, 3, menos 1. Isso daqui tá certo. Ok. Aí vocês vão aqui em plano que passa por 3 pontos. Seleciona o ponto A, B e o D. O GeoGebra dá de cara que esse plano é da forma 2x menos y mais 4z igual a menos 9. O ponto C, ele é menos 4, 3, 1 mais m. Quando esse m varia, isso daí vai determinar uma reta. Ó, dependendo do m, ó, ele pode estar... Deixa eu... Vocês estão visualizando minha tela, né? Sim. Deixa eu ver. Ó, dependendo do m, ele pode estar dentro ou fora do plano. Ó, o C é isso. O C é um ponto movendo aqui de acordo com uma reta. E aí é só determinar o ponto C que faz parte desse plano. Como é que eu faço isso? É só substituir os valores. Por exemplo, no lugar do x, eu boto menos 4. No lugar do y, eu coloco 3. No lugar do z, eu coloco m mais 1. E faço que isso dê menos 9. Você vai encontrar de cara quem é m. E na hora que você encontrar quem é m, você vai... Na hora que você encontrar quem é m, qualquer plano que você fizer usando qualquer um dos 3 desses 4 pontos, vai ser o mesmo plano que está sendo determinado aí em azul. É só esse o raciocínio dessa questão. Então, mesmo se der diferente, os Cs não deram nada a ver, não são nem múltiplos. Mesmo assim, podem ser iguais? Deve ser um erro. Se deu diferente, é algum erro, algum cálculo teu. Eles não vão dar diferentes. Não, mentira, calma. Eu tô falando do C, né? Eu acho que eu confundi com o D. Pode dar múltiplo, então, né? Tipo, se um C é 2 e o outro é 4, daí não tem problema. Ou menos 4. O ponto? Tipo assim, o plano P2, ele tem o C igual a 2. Aí o plano P3 não, claro. igual a menos 4. Ó, se vocês multiplicarem a equação de um plano por um número qualquer, vai dar a equação do mesmo plano. Por exemplo, o plano x mais y mais igual a 1 é igual ao plano 2x mais 2y mais 2 é igual a 2. E assim, sucessivamente. Então, tá? só se for múltiplo, tá beleza. Tipo, Sim. Ah, entendi. Obrigada.
pequenos. Só para confirmar naquela questão 1, que no caso das coplanares, como eu já provei que elas não podem ser paralelas, lá em cima, eu só preciso fazer uma intersecção entre elas, né? Porque eu tinha feito, fazendo um produto misto, de um vetor entre os pontos P1 e P2, né? Sendo um ponto da reta 1 e um ponto da reta 2, pelo produto vetorial de R1 e R2, que seriam os vetores diretores. Só que aí esse produto misto dá um cálculo enorme. E aí eu não sei se é bem por esse caminho que eu tenho que seguir. Usa a questão 5, que fala que se duas retas não são paralelas, e elas vão ser coplanares somente se forem concorrentes. Então você vai ver a interseção. Se tem interseção entre elas, são concorrentes e, portanto, coplanares. Caso não tenha interseção, não são concorrentes e, portanto, não são coplanares. É justamente isso. Beleza. Eu vou ler a 2b aqui. No caso que tais pontos não sejam coplanares, determine a posição relativa dos planos P1, P2, P3, escrevendo a intersecção de cada par de planos. Então, você está dizendo que 4 pontos não sejam coplanares. Eu não sei se talvez você possa formar 3 vetores e determinar que o produto misto seja diferente de 0 para ver que os planos não são coplanares. Tá. Eu acho que vai ser basicamente no caso em que o M é diferente do encontrado no caso A. Aí vocês vão ter que estudar a posição relativa entre os planos. Mas eu não vou achar a posição relativa com um M lá. Oi? Você pode repetir? Tipo, como é que eu vou achar as posições relativas se vai ter um M lá no meio? Então, você vai ter que... Tá. Você vai ter que, no caso A, você está analisando o caso em que todas são coplanares e já está determinado o M. No item B, você vai falar que o M é diferente daquele que foi encontrado no item A. E vai ter que encontrar valores de M's espertos para fazer valer. É algo bem visual. Mas aí eu vou ter que escolher um valor de M, então? Não, vou ter que analisar de modo geral. Mas tem, assim, valores infinitos pro M. Para M, diferente do encontrado lá em cima. Exatamente. Exato. Mas vocês vão ter que caracterizar... vão ter que ter uma visualização melhor do problema e visualizar. Tipo, para trás valores de M, os planos são paralelos. Para trás valores são concorrentes. Então, vão ter que analisar. Tipo, um dos modos é deixar... o interessante é que o plano P3, o plano P2 é o único que está fixo. Então, na verdade, você não tem que analisar 4 planos. Um deles já está fixo. E aí você vai ver valores que possam colocar, por exemplo, P1 paralelo ou concorrente com P2. Sinceramente, eu ainda não fiz o item B, mas vocês vão ter que analisar a questão de posição relativa. Porque, pelo que a gente viu, para determinar a posição relativa de plano, a primeira coisa que a gente faz é olhar para os vetores normais. E aí, partir do raciocínio de se eles são coplanares ou não e tal. E os vetores coplanares, tanto do P1 quanto do P3, dependem de M. O M é um parâmetro neles. E aí eu vou ter planos em infinitas posições, sabe? Aí, como que eu vou determinar A? Porque o exercício está pedindo qual é a posição, determine a posição relativa dos planos. Então, eu acho que tem um arranjo específico, não tem? Porque senão são arranjos quase que infinitos. Então, eu acredito que você vai conseguir determinar um conjunto de valores de M que eles vão satisfazer determinadas condições. Eu acho que vocês têm que tentar analisar o problema como se não tivesse um M ali e continuando, fazendo as contas e determinando, para todas elas serem paralelas, quais são os valores de M
que satisfaz de modo que todas sejam paralelas, e coisas do tipo. E, eventualmente, eu acho que vai ter posições relativas que não vão existir. Tipo, digamos, talvez não seja possível que todas sejam paralelas. Eu acho que vai ser algo bem limitado, sabe? Eu acho que a solução do item B consiste primeiramente em encontrar posições de planos relativas que não existem, dadas essas posições, porque 3 pontos já estão fixos. Então, não é algo muito geral, assim, de ter 4 planos aleatórios. São 4 planos e que cada um deles tem 3 pontos específicos. Professor? Digamos, na 2A, eu posso igualar 2 planos, pegar um dos pontos que ele me deu, que pertence a ambos os planos, substituir lá em x, y, z, e só resolver para m? Tá, deixa eu ver. Igualar 2. 2 planos. Tá. Não, igual... Eu P2 acho com algum plano, né? Que o P2 não tem um M. Exato. Aí eu pego um ponto que ele me deu que pertence a ambos os planos e eu resolvo para M. Funciona? Sim. Foi basicamente isso que a gente fez. Tipo, você pode escolher qualquer um dos pontos que pertence. Tá, deixa eu pensar um pouquinho, só um segundo. Você pode repetir o que você falou? Você quer igualar quem, por exemplo? Digamos, deixa eu ver aqui, então. Eu igualo P2 com P1. Ok. E eu pego o valor do ponto A, que tem em ambos os planos. Aí eu substituo lá em x, y e z, nas duas equações. Dá certo. Porque se P2 for igual a P1, automaticamente ele vai ser igual a todos aqueles outros planos. Tipo, na questão, eles têm uma hipótese exagerada, sabe? Tipo, não era necessário assumir que todo mundo ali, 2 a 2, eram iguais. Na verdade, assumindo que P1 é igual a P2, você obtém que todos os restantes são iguais. Então, mas quando eu faço isso, eu acho o valor para M para aquela igualdade ser verdadeira. Esse valor para M vai ser suficiente para todos os outros planos serem iguais? Todos os outros. É mais simples do que eu pensei. Obrigado. Eu posso, tipo, se eu achar um valor para M, se for eu posso tentar colocar esse M nos outros direto já? E aí vai dar igual? Você pode repetir, Vitória? Eu não entendi. Tipo assim, eu vou achar um valor de M que vai dar para, por exemplo, P1 ser igual a P2. Daí, se eu substituir esse M nas equações dos outros planos, do 3 e do 4 no caso, vai dar igualdade. Eu posso substituir, ao invés de procurar para eles também. Vai valer sim. Legal, obrigada. Vocês têm dúvida em alguma outra questão, diferente dessas que já foi falada? Enos. Oi. A4A é um valor em função de ABC, uma relação entre esses valores, ou dá um valor numérico? Eu acho que dá uma relação entre A e B, C. Né? Você fez essa, Marcelo? A 4A? Eu acho que dá para encontrar um valor numérico, sim. Você vai fuçando um pouco nas relações que você deu, que nas equações que você consegue, produto vetorial, produto escalar, e no final você vai achar que vai ficar em função de uma variável só, e aí você vai conseguir substituir nas outras equações que você conseguiu. Primeiramente, né, quer ver? Aqui. O plano, a gente sabe que ele passa pelo ponto 2, 0, 0, e aí ele é meio que paralelo a esses dois vetores, né? O que tem o alfa e o que tem o beta, que é o 3, 1 e 1, 0, 2. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou falando. Enfim. Aí, beleza, a partir disso a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Primeiramente, o vetor normal ao plano. O vetor normal, como eu tenho, que eu vou
compartilhar aqui, gente, para escrever, porque senão vocês não vão entender o que eu tô falando, vai ficar muito vago. Enfim, ele deu o plano, né? 2 mais 3 alfa. O que eu fiz foi separar o que tem alfa e o que não tem alfa. Então, no caso, eu vou ficar aqui a minha equação do plano vai ser igual a... Ele passa, né, pelo ponto 2, 0, 0. Aí depois, o que tem alfa é 3, 1, 1, mais o beta, 1, 0, 2. Beleza, isso aqui é a nossa equação do plano. E aí, tá vendo que esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles são vetores, assim, se eu tiver o plano aqui, por exemplo, eu vou ter que, vamos falar que esse aqui é um vetor A e um B. Aqui no plano, eu vou ter um vetor aqui e o outro aqui. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Beleza? Então, tipo, é isso que está acontecendo, que a gente precisa entender, né? Aí agora, basicamente buscando as relações que a gente tem. Porque primeiro, o que eu fiz foi achar o vetor normal, esse plano. Achei o vetor normal. Vamos lá. O vetor normal vai dar, tipo, A1, A2, A3. Beleza. Esse aqui é o nosso vetor normal. Depois disso, beleza. Aí eu fiz aqui. Tanto vetores ABC nulos, considere a reta que passa por 10, 0 e 20. Ah, tá. O outro vetor é ABC. Só, gente, seguinte. Eu tenho, então, que o vetor normal, quando eu fizer produto escalar com esse vetorzinho, como eles são paralelo ao plano, então o vetor normal ele vai ser ortogonal a esse vetor V. Então, quando eu fizer o produto interno, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a zero. Beleza? Isso daí encontra uma relação, né? Entre A, B e C. Eu não sei se você tá com ventilador, mas, tipo, tá fazendo bastante barulho. Aí, no final, você vai chegar numa relação com A, com B e com C. Beleza. Aí, essa aqui vai ser a nossa primeira relação. Nossa, que feio. Aí, depois, vamos ver o que eu fiz aqui só para não falar errado. A segunda relação que eu consegui foi... beleza. Eu fiz o seguinte. Eu isolei o C depois. Aí eu fiquei... Que o Vzinho tava A, B... E alguma coisa também que envolvia A e B. Porque, no caso, eu substituí o que era o C. Aí eu fiz o produto vetorial entre o Vzinho com o vetor 3, 1, 1, que era aquele do plano. Era esse aqui do plano. Aí, quando eu fiz isso, eu cheguei que... beleza, fui fazendo e tal. No final, eu sabia que isso aqui vai ser paralelo ao... Peraí, deixa eu pensar aqui.
Enfim, eu fiz as contas e no final eu igualei isso aqui ao vetor normal. Esse aqui, porque no caso eles seriam ortogonais, né? Se eu tiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá, gente? Enfim. Aí, beleza, conseguiu, igualei isso aqui ao vetor normal. Como isso aqui estava em função de A e B, eu consegui achar uma relação também que ia fazer ficar só em função de uma dessas duas, né? Ou de A ou de B. Aí, no final, eu fiz de novo, né? A mesma coisa. Só que agora, usando ao invés do vetor 3, 1, 1, eu usei o vetor 1, 0, 2. No final, eu consegui um valor de B. E aí eu voltei, substituí para achar o valor de A. E voltei para substituir e achar o valor de C. Aí, no final, eu consegui o vetor. Depois de fazer com o 3, 1, eu faço com qual? Com esse 1, 0, 2. Que veio do plano, né, Vitória? Aham. Beleza? Não, sim, eu achei os mesmos. Mas eu não Uhum. entendi por que vai ser igual ao N, esse produto vetorial. Peraí, deixa eu pensar rapidinho o que eu tinha feito. Eu tenho um aqui. Tudo pra cá. Eu errei. Agora vendo assim faz mais sentido. Gente, eu acho que isso que eu falei estava errado mesmo. Foi a hora que eu dei uma travada, né? Porque no caso, eles nem estocam os dois vetores. São reversos. Ô Marcelo, Oi. eu acho que você achou um vetor que ele é possível. Só que eu acho que existem infinitos vetores. Entendeu? Aham. Aham. Porque, tipo, imagina um plano e uma reta paralela a esse plano. Tipo, você consegue rotacionar a reta, entendeu? Rotacionar ela e ela vai continuar sendo paralela, entendeu? Uhum. Ela vai ter, tipo, infinitas soluções. Uhum. Então é isso. No final, essa questão aí, ela, ela é acertada por um ponto, né? Porque ela passa por um ponto. Então, se ela passa por um ponto e ela tem um vetor diretor, então, assim, a gente só vai poder ter uma reta, porque se eu tenho o plano aqui e um ponto aqui, quando eu pôr a reta, passando por esse ponto, só vai existir uma reta, que passa por esse ponto e é paralela ao plano. Então, o que eu disse é que você pode rotacionar a caneta, entendeu? E ela vai Uhum. continuar sendo paralelo ao plano e passando por esse ponto. Então não vai existir só uma reta. Ah, tá, entendi. Você fala rotacionar assim? É, isso. Isso mesmo. Entendi. Entendi. Parou de apresentar. Nossa, gente, essa aqui eu vou ficar devendo pra vocês, que eu não tô conseguindo pensar agora. Essa aqui eu não tô conseguindo pensar agora. Na hora que eu fiz, eu até falei, será que tá certo? Fui conferir no GeoGebra pra ver se tava batendo os dados. E tava batendo, só que agora eu não tô conseguindo explicar certinho pra vocês. Então, considerando isso que eu falei, eu fiz a mesma coisa que você. A questão para mim terminou quando você fez o produto interno igual a zero. Ela acabou ali, entendeu? Eu tinha parado ali também, mas, tipo, eu não sabia se estava bem mais pra frente, né? Falaram em uma monitoria que não dava, que ia ser só uma relação.
O monitor falou. Se falaram então, gente, eu acho que tá suave, sabe? Que isso aqui tá errado mesmo. Vocês não chegaram a pensar em outro tipo de forma de encontrar outra relação entre esses valores, né? Eu tinha pensado em outro jeito, mas deu tipo a mesma relação, então no final cai a mesma coisa. Entendi. Nossa, que estranho. Gente, isso aqui eu vou ficar devendo pra vocês mesmo, porque... Não, mas eu acho que é isso mesmo. Naquele começo, pelo menos eu fiz a mesma coisa, igualzinha. Uhum. Então tá. Gente, eu vou precisar sair. Vocês têm mais alguma dúvida? Assim que dá pra discutir e falar assim?